Obrigada. Pessoal que está assistindo aí, por favor, hoje a gente vai falar sobre tato, que é a nomeação, a forma que a gente nomeia o mundo ao nosso redor, e sobre o intraverbal. O intraverbal é quando a gente completa a fala do outro. É importante a gente lembrar todas as lives anteriores que a gente conversou um pouquinho, né? Então, a gente teve lá a live de imitação, que é uma habilidade básica, precursora para o ecoico, que é a habilidade de imitar, reproduzir a fala do outro, que vai ser essas duas habilidades vão ser muito importantes para a live de hoje, que a gente vai falar sobre tato. Porque é através do tato que a criança vai estar nomeando, porque ela vai repetir. Então, a gente vai usar o a gente fala que é tato com dica ecoica. Então, ela vai nomear utilizando da dica ecoica, então, utilizando da reprodução da nossa fala, repetindo, reproduzindo a nossa fala, tá bom? E no intraverbal também a mesma coisa, o ecoico vai ser muito importante, tá? Para também isso, para ela repetir, reproduzir a nossa fala e aí adquirir essa outra habilidade de imitação. Isso, o intraverbal, vocês vão ver, completar a fala do outro, e aí eu vou mostrar aqui para vocês e vou explicando. Então vamos lá, a habilidade do intraverbal. Um ambiente também com pouco estímulo para você obter a atenção da criança. Primeiro passo, completar músicas de preferência da criança. Segundo passo, completar sons de animais. Terceiro passo, completar frases de interesse da criança. Quarto passo, completar frases de não interesse da criança. Quinto passo, responder perguntas simples. Sexto passo, responder perguntas. E aí aqui teria, como se fosse um sétimo passo, que é fazer perguntas. E essa habilidade ela é precursora do diálogo. Tá bom? Toda essa habilidade de intraverbal, né, é precursora do diálogo. Por quê? Porque o que uma pessoa fala, a resposta da outra tem a ver com o que veio antes, né? Porque às vezes as mães se queixam que, eu faço uma pergunta para o meu filho e ele fala outra coisa. Porque ele não trabalhou essa habilidade de eu falar e ele continuar a fala dele que tem a ver com o que eu falei antes. Tá? Então vamos lá, no antecedente, né? Antecedente, na interação com a criança, o adulto deverá falar a música, frase ou pergunta a ser completada ou respondida. Resposta, a criança deverá completar ou responder. Consequência, elogio e entrega do reforçador. Ajuda verbal, completar para a criança reproduzir. E aqui, de novo, a importância da habilidade do ecoico, que a gente já fez na live na semana passada. Correções. Após 3 segundos sem resposta, oferecer ajuda. Já reapresentar o antecedente, fornecendo ajuda imediata. Critérios de passagem de passo, 80% de acerto para o próximo passo, sempre acompanhando o registro. Antes da gente demonstrar, alguém comentou aqui para a gente fazer uma live sobre obediência. A gente tem uma live que é de comportamento de ouvinte, tá? Que é de entender e atender a fala do outro, né? Que seria a habilidade de seguir instrução. Então, a obediência, o ponto principal, vamos dizer assim, a habilidade básica da obediência é da criança seguir as instruções. Então, já tem uma live falando sobre isso. Agora, se for sobre manejo de comportamento em específico, também a gente já tem uma live falando sobre manejo de comportamento, tá? Aí é só entrar no YouTube, lá tem todas as nossas lives salvas, tá bom? Então, agora vamos aqui demonstrar lá o passo número 1, completar músicas de preferência da criança. A nossa criança aqui tem como música de preferência a Dona Aranha, tá bom? Antecedente. Na interação com a criança, o adulto deverá falar a música a ser completada. A Dona Aranha subiu pela... Resposta. A criança deve completar. Aqui demonstraremos com ajuda. A Dona Aranha subiu pela parede. Muito bem! Consequência, elogio e a entrega do reforçador. Às vezes a consequência é natural da própria música e da brincadeira, tá? Isso, uma posse. Pode ser uma postinha, um carinhozinho. Hoje a gente está demonstrando com reforçador de alimentos, tá bom? Então, por isso, cada live a gente fez um reforçador para vocês entenderem bem
que não tem segredo, tem que avaliar a preferência, os itens de preferência, os reforçadores de cada criança, tá bom? Não é o reforçador mágico, e sim a avaliação do que a criança tem como reforçador, tá? Agora a gente vai demonstrar sem ajuda. Na interação antecedente, na interação com a criança, o adulto deverá falar a música a ser completada. A dona aranha subiu pela... Resposta, a criança deverá completar. Independente. A dona aranha subiu pela parede. Muito bem. Consequência, elogio e entrega do reforçador. Muito bem. Façam aí, depois eu tô lendo aqui os comentários. Façam live sobre a agressividade da criança. Aí entra em manejo de comportamento. Entra no YouTube. Primeiro que a agressividade não é um comportamento, né? Então, dentro da agressividade tem muitos comportamentos. Então, tem tudo que se indica individualmente, né? Um preenchimento de planilha para saber a função do comportamento. Mas na live de manejo de comportamento a gente vai falar sobre tudo isso. Não vai falar, não é um truque mágico, não é nada, uma receita de bolo. A gente vai falar como observar, como avaliar e o que a gente pode estar fazendo, tá bom? Tem no YouTube também. Vamos agora para o segundo passo. Vamos ler lá? Segundo passo, completar o som de animais. Tá bom? Então é esse que a gente vai demonstrar agora. Vamos lá. Antecedente. Na interação com a criança, o adulto deverá falar a frase a ser completada. O gato faz... Resposta, a criança deverá completar a frase. Aqui demonstraremos com ajuda. O gato faz mi. Oh, muito bem. Consequência, elogio e a entrega do reforçador. Agora a gente vai demonstrar independente, tá bom? Antecedente. Na interação com a criança, o adulto deverá falar a frase a ser completada. O gato faz... Oh, muito bem. Resposta, a criança deverá completar a frase independente, consequência, o elogio e a entrega do reforçador. Perfeito. Vamos agora para a próxima demonstração, vamos ver qual que é. Agora a gente vai falar completar frases de interesse, tá? E aí a gente não vai demonstrar o quarto passo, que é as frases de não interesse, tá? Mas a ideia aqui é completar frases, tá? Então vamos lá. Antecedente. Na interação com a criança, o adulto deverá falar a frase a ser completada. Eu bebo suco no... Resposta, a criança deverá completar. Aqui demonstraremos com ajuda. Eu bebo suco no copo. Oh, muito bem. Consequência, elogio e a entrega do reforçador. Agora a gente vai demonstrar independente, tá bom? Na interação com a criança, o adulto deverá falar a frase a ser completada. Eu bebo suco no copo. Muito bem. Resposta, a criança vai responder de forma independente e elogio e entrega de reforçador como consequência. Agora a gente vai demonstrar a nossa última demonstração, que é de responder perguntas simples, né? Porque depois é responder perguntas, mas aí a gente vai demonstrar porque a ideia é a mesma, tá bom? Então vamos lá. Antecedente. Na interação com a criança, o adulto deverá falar a pergunta a ser respondida. Eu bebo suco... Não, desculpa, ela errou. De novo. Estava aqui viajando. Antecedente. Na interação com a criança, o adulto deverá falar a pergunta a ser respondida. Onde eu bebo suco? Resposta. A criança deverá responder. Aqui demonstraremos com ajuda. Onde eu bebo suco? No copo? Oh, muito bem. Consequência, elogio e a entrega do reforçador. Agora a gente vai demonstrar sem ajuda, tá bom? Antecedente. Na interação com a criança, o adulto deverá falar a pergunta a ser respondida. Onde eu bebo suco? Resposta. A criança deverá responder a pergunta. No copo. Muito bem. Consequência, elogio e entrega de reforçador. Consequência, elogio e entrega do reforçador.